Olá, graça e paz. Estamos na terceira reunião do nosso discipulado. O tema de hoje é Liderança Servil. João capítulo 17, versículos 6 a 9. João 17, vamos abrir aqui a Bíblia. João 17, de 6 a 9. Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Até o 9, então falta mais um. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teu. Amém. Senhor, abençoa, Pai, essa ministração, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Liderança no reino de Deus não tem a ver com domínio, mas com serviço altruísta. Serviço altruísta é a ideia de que eu estou servindo a outra pessoa sem querer nada em troca. O fazedor de discípulos é alguém que vive para fazer as outras pessoas crescerem. Ok? O fazedor de discípulos é alguém que vive para fazer outros a crescerem. Então, pega o seu caderno e anote como é que você... Anote no seu caderno para você conversar com o teu discípulo, né? Ou com o teu discipulador. Como é que vocês podem crescer nessa relação de discipulado? Nessa caminhada, nessa jornada que vocês estarão tendo juntos, de que maneira vocês desejam crescer espiritualmente? Como que vocês acreditam que Deus deseja que vocês cresçam? Então essa é a primeira tarefa que nós precisamos cumprir. Nossa principal missão no discipulado é ajudar o discípulo a cumprir a vontade do Pai e não a nossa. Essa aqui é uma vírgulazinha, um destaquezinho, uma cutucadinha nos discipuladores que acham que o discípulo tem que cumprir a vontade deles. E não é isso. O discípulo precisa cumprir a vontade de Deus Pai e não a vontade do próprio discípulo. Então, nossa missão no discipulado é ajudar o discípulo a cumprir a vontade de Deus Pai. Então, a outra pergunta para você escrever: qual é a vontade de Deus Pai para minha vida? Então vocês vão estar escrevendo agora e vão estar compartilhando. Tanto o discipulador vai compartilhar com você, quanto você com o teu discipulador. Tá certo? Outra frase. Precisamos aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que parecem ser. A outra pausa. Você vai escrever para compartilhar nessa reunião com seu discípulo ou discipulador o que eu mais gosto de ser valorizado, o que é importante para mim, né? E o que eu acho que é importante para você. Então vocês vão estar anotando isso, mas mais do que tudo, destaque para compartilhar com o teu discípulo ou com o teu discipulador o que é mais importante, né? Precisamos aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são. Então, o que é mais importante para mim? O que eu valorizo? O que eu gostaria de ser reconhecido, de ser valorizado pelo quê? Porque veja só, meu irmão, se você não conhece o teu discipulador, ou se você não conhece o teu discípulo, que tipo de relação é essa? Né? É uma relação superficial. Então, ao compartilhar isso, vocês vão estar aqui se conhecendo um pouco mais. Um líder de visão consegue enxergar a preciosidade das pessoas, mesmo quando elas ainda estão em estado bruto. Aqui agora o discipulador vai compartilhar com seu discípulo aquilo que ele vê de bom
né, de diamante, mesmo que ainda em pedra bruta, aquilo que ele, pelos olhos da fé, vê no seu discípulo. Então faça uma relação de 3 a 5 itens positivos, né, valores importantes que você vê com bons olhos na vida do teu discípulo. Lembre-se, Jesus pegou os seus 12 discípulos que ainda estavam em estado bruto e trabalhou neles, para que eles crescessem e amadurecessem. Um verdadeiro discipulador normalmente não escolhe seus discípulos, apenas o assume. Nós já trabalhamos sobre isso na reunião passada, de que o discipulado não é o discípulo que é escolhido, embora no caso de Jesus Cristo, foi Jesus que escolheu os seus discípulos. Mas o verdadeiro discipulador normalmente não escolhe os seus discípulos, ele é reconhecido pelo seu discípulo como alguém que faz a sua diferença na sua vida. O que nós não queremos aqui na igreja é dizer assim, eu quero discipular você. Não, não é essa a ideia. É o inverso. O discípulo vai chegar para você e vai dizer assim, meu irmão, você poderia me discipular? Entende? Então é o discípulo que escolhe o discipulador. Jesus já escolheu a todos nós para sermos discípulos dele. Mas é eu quem vou escolher a pessoa que vai ser canal de bênçãos na mão de Deus para me abençoar nessa jornada. Então, um verdadeiro discipulador normalmente não escolhe seu discípulo, apenas o assume. Eu gostaria que você, discípulo, compartilhasse agora com o teu discipulador por que você deseja que ele te discipule. Entende? Por quê? Então, acho que agora é o momento de você fazer um inverso aí, né? Então fale para ele, olha, eu estou gostando dessa ideia, desse relacionamento discipulado, porque as minhas expectativas são essas. E eu vejo que é bom estar sobre esse discipulado contigo por causa disso, disso, disso. Então, o discípulo vai fazer isso, vai compartilhar com o seu discipulador. A consciência de que o discípulo pertence a Deus nos ajudará a resistir à tentação de os manipular conforme a nossa própria vontade. Eu quero destacar aqui, porque fazer um destaque grande aqui, um ponto quase que aqui, porque é o seguinte, primeiro o discípulo não é nosso, é de Deus, tá certo? Se eu achar que o discípulo é meu, eu vou querer ficar manipulando. Como é que você pode querer manipular um discípulo? É quando o teu discípulo está inseguro e te pede sugestões, você fica induzindo ele com as tuas opiniões e sugestões, e sendo que você não deveria fazer isso, deveria levar o seu discípulo, segurar ele pela mão e levar até Deus, até a palavra de Deus, para que ele encontre em Deus e aprenda a encontrar em Deus a solução. O seu papel não é de ser a resposta para as indagações do seu discípulo. O seu papel é ajudar o seu discípulo a encontrar em Deus as respostas que ele precisa. Então, se você quer ser, e muitas vezes no princípio, quando você começa essa relação de discipulado, os discípulos querem encontrar em nós, no discipulador, todas as respostas às suas dúvidas, às suas perguntas. E um discipulador de má fé, agindo de má fé, ele vai tirar proveito disso, não é? Então ele vai querer manipular, ele vai sentir a tentação de exercer poder, ele vai se sentir tentado ao poder, porque ele tem alguém que está procurando ele, buscando ele, pedindo opiniões a ele. Mas veja bem, meus irmãos, meu irmão, discipulador, não é você. Então, a consciência de que o teu discípulo pertence a Deus ajudará você a resistir à tentação de manipular ele conforme a sua própria vontade. A vontade que o seu discípulo precisa seguir não é a tua, mas é a de Deus. Se os discípulos pertencem a Deus, quem os forma não pode perder a consciência de que um dia prestará contas pelo trabalho feito naquela vida. Então, meu irmão, você, mais uma vez, que é discipulador, eu sei que vocês estão conversando isso, teu discípulo também tá ouvindo esse vídeo, está lendo esse texto, e ele sabe disso que nós estamos conversando. Então, os discípulos pertencem a Deus. Ele sabe disso, que você sabe que ele pertence a Deus. Então quem está formando ele, né, que é Deus através de você não pode perder essa consciência de que você vai prestar conta de tudo aquilo que você está acertando ou está errando com o teu discípulo. Se você está falhando com ele,
você vai prestar conta diante de Deus sobre isso. Então seja fiel, né, ao que Deus tem colocado nas tuas mãos, que é a vida desse discípulo e esse relacionamento discipular. O bom discipulador é aquele que discerne o chamado do seu discípulo e o prepara para cumprir o seu chamado. Ele é um cooperador da vontade de Deus. A ideia aqui é que você descobre quais são os dons, você nessa caminhada você vai descobrindo, porque ele vai abrindo o coração, o discípulo, vocês vão juntos caminhando e descobrindo quais são os dons do teu discípulo e você vai ajudar ele a avançar, a caminhar. Se você percebe que ele vai se tornar um bom discipulador, você vai capacitá-lo para isso. Se você percebe que ele vai dar um bom ministro de louvor, você vai capacitá-lo para isso. Se ele vai dar um bom pregador, você vai capacitá-lo para isso. Vai dar um bom líder de célula, você vai capacitá-lo para isso. Teu papel é ajudar o teu discípulo a crescer. Ele é um cooperador com a vontade de Deus. Um discipulador nunca pode se tornar um ídolo na vida do seu discípulo. Por mais que você seja tentado a se achar e se colocar no lugar de ídolo, o teu papel é levar o teu discípulo a Deus e não os representar diante de Deus. Deus já rasgou o véu. Lá na cruz, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Agora, seu discípulo tem livre acesso a Deus e o teu papel é ajudá-lo a ir até Deus, ensiná-lo no caminho de chegar até Deus. Há uma diferença entre ser canal profético e ser mediador. Líderes confiáveis buscam ajudar seus discípulos a ouvirem a voz de Deus. Então você é um mediador no sentido de levar os seus discípulos a ajudar os seus discípulos, ajudar os seus discípulos a ouvirem a voz de Deus. Tá certo? E não é ser o intérprete, não é ser aquela pessoa que vai substituir Deus nesse contato aqui. Aliás, há uma diferença entre ser canal profético e ser mediador. Deixa eu corrigir aqui. Essa palavra, você vai ser mais profético do que mediador. Tudo bem, mediador no sentido de ajudar ele a chegar lá. Mas você não vai estar ali dizendo assim, agora fica aí do lado de fora da tenda que eu vou lá no Santo dos Santos e vou intermediar por você. Não é isso. Você pode até ser um canal profético e dizer, não, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus, você vai ser um líder, um excelente discipulador, entende? Então você pode profetizar sobre a vida dele e abençoá-lo nesse sentido, mas nunca ocupar o lugar entre ele e Deus. Então está corrigida aí a minha observação. Outra coisa, tome cuidado porque a palavra de um líder pode desviar alguém do plano de Deus para sempre e estragar a sua vida. Meu irmão, aqui é o seguinte, quantos pastores e líderes, vamos reverter, quantos cristãos foram feridos por líderes e pastores na sua caminhada cristã? Acreditaram neles, se decepcionaram com eles, foram feridos por eles, foram traídos por eles e ficaram para trás e se afastaram do reino de Deus. Meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado porque a palavra de um líder, seja líder de célula, seja discipulador, seja do que for, pode desviar essa pessoa do plano de Deus e você vai ter que prestar conta para Deus sobre isso. Então, você é responsável pela pessoa que Deus está colocando nas tuas mãos. Esse discípulo, essa discípula aí, Deus está colocando sobre os teus cuidados. Você não pode chegar como Caim e dizer assim, quando Deus perguntou, onde está Abel? Né? E Caim disse, não tem nada a ver com Abel. Como que não? Você é responsável, sim, o irmão mais velho é sim responsável. Então, Deus colocou nas tuas mãos, então tome cuidado. Não deixe ele se afastar, se desviar. Não estrague o que Deus está fazendo nessa vida. Pelo contrário, edifique-o. Tanto o discipulador quanto o discípulo precisam saber medir e classificar o peso de cada palavra para não cair no abismo da manipulação. Nós já falamos sobre isso lá em cima e voltamos a falar mais uma vez aqui. Veja bem, eu não sou a última palavra para você como palavra de Deus, como pastor, como líder, não. Então, essa frase vem nesse sentido, tanto o discipulador quanto o discípulo também precisa estar consciente disso. Nós precisamos saber medir e classificar o peso de cada palavra.
A minha palavra não pode ser uma palavra que fique manipulando o meu discípulo ou o meu discipulador, entende? Então, manipulação é feitiçaria. E nós temos que tomar cuidado, é escravizar as pessoas. Quando eu manipulo alguém, não estou dando liberdade, estou tornando ela cativa. Isso é terrível, então não pode acontecer isso no discipulado. Muitos preferem levantar ídolos que eu substituo na responsabilidade de ouvir a voz de Deus. Agora aqui a palavra é para o discípulo. Olha, você discípulo, não faça do teu discipulador um ídolo. Quantas pessoas vêm na igreja, quando chegam na igreja, olham para mim, pastor, e eles já trazem na mente deles a figura de um pastor perfeito, sem nunca me conhecerem. E quando eles olham para mim, eles dizem, pronto, encontrei o pastor perfeito. Eles me tornam o ídolo na vida deles. E depois, mais cedo, mais tarde, eles vão descobrir que eu não sou isso. E essa imagem vai ser quebrada, e isso vai trazer fracasso para eles. E enquanto eu sou o ídolo deles, eu ocupo o lugar de Deus na vida deles. Enquanto eu sou o ídolo deles, eu como ídolo posso manipular eles. Então nós não podemos nos colocar como ídolos na vida das pessoas. E nem você, discípulo, deve transformar o teu discipulador como ídolo. O teu discipulador ele é um ser humano como você. Ele tem limitações como você. Ele é uma pessoa, às vezes, que falha como você. Ele é uma pessoa que deseja ser instrumento nas mãos de Deus como você e luta contra os seus medos e dificuldades como você. Ele não é uma pessoa perfeita, não coloque esse peso sobre ele. Ele é uma pessoa que está tentando fazer a vontade de Deus, mesmo diante de todas as limitações. Então não transforme o seu discipulador, os seus líderes, os seus pastores como ídolos na tua vida. Não faça isso, porque o dia que se você assim fizer, mais cedo ou mais tarde essa relação será ferida, machucada, quebrada, e um de vocês sairá machucado nessa história toda. Vamos em frente. Tanto o discipulador quanto o discípulo precisam compreender os diferentes níveis de palavra. Existem 3 níveis a serem considerados. Então aqui agora é uma palavra, tanto para o discipulador quanto para o discípulo, para aprender. Discipulador. Você vai, quando o teu discípulo perguntar, você vai responder assim, qualquer coisa que ele perguntar, olha, a minha opinião. Tá? Discípulo, entenda que o teu discipulador ele pode dizer a opinião dele. E quando é a minha opinião, o discipulador não está dizendo aqui que ela é uma palavra, digamos assim, é apenas a opinião do discipulador. Pode ser questionada, pode ser diferente da tua, entende? É uma opinião. Ambos são livres, tanto discípulos e discipuladores são livres para dar opinião. Agora, veja só o segundo ponto ali, que já tem um novo peso. Quando o discipulador fala, o meu conselho para você é esse. Entende? Então, há momentos que você pode chegar para o seu discipulador e perguntar, qual é a sua opinião? E ele vai expressar a sua opinião. Ele não está dizendo que você tem que seguir a sua opinião. Mas vai chegar um momento que você poderá dizer para o teu discipulador, qual é o teu conselho para mim nessa situação? E pode ser que o teu discipulador chegue e diga, olha, o meu conselho é tal. Mas ele também poderá dizer o seguinte, meu irmão, agora não importa o meu conselho, importa a vontade de Deus. Então, ele vai levar você para o terceiro ponto, que é a palavra de Deus. Né? Ele vai te conduzir até a palavra de Deus. Então, a relação, a conversa de vocês tem 3 níveis. A opinião de cada um que precisa ser respeitada, o conselho do discipulador para você e a palavra de Deus, que deve ser inquestionável. Ela tem um peso tremendo, que é a palavra de Deus. As 2 outras anteriores podem ser questionadas, o conselho e a opinião do discipulador, mas a palavra de Deus não. Agora, o discipulador deve evitar usar a segunda parte, que é assim, meu conselho, mas haverá momentos que ele vai precisar usar meu conselho. Na maioria das vezes ele vai dizer assim, olha, isso é apenas a minha opinião. Né? Você não tem que seguir necessariamente uma opinião só. Mas quando o discipulador vê o seu discípulo em perigo, ele vai dizer, olha, o meu conselho para ti é que você não siga esse caminho. Porque eu vejo que ele pode te levar a tal e tal situação. Entende? O discipulador vai ver isso.
Então, em casos mais esporádicos, um pouco mais, eu diria, mais, não raro, mas é porque o papel do discipulador é dar conselhos quando ele vê necessário, quando ele vê que é necessário, mas o discipulador vai precisar te ajudar com conselhos, e aí vai ficar claro que é um conselho. Claro, se um discípulo nunca segue os conselhos do discipulador, deve se questionar que tipo de relação é essa. Mas um discipulador que está toda hora dando conselho, está gerando dependência no seu discípulo. Isso também é problemático. Então é preciso que nessa relação de discípulo e discipulador se descubra um equilíbrio nesse processo. Tá bem? A palavra de Deus é para ser obedecida e não discutida. Foi o que falamos ali. O que está escrito na palavra é a base inegociável do discipulado. Está escrito, não se questiona. O verdadeiro líder espiritual precisa entender, o verdadeiro líder espiritual, ele quer ser o quê? Ponte e não destino na vida de seus discípulos. Seu propósito é os servir e não ser servido, não se servir deles. Então, aqui, novamente, a correção dessa base do discipulado, né? O verdadeiro líder espiritual, você discipulador, você não é o destino dessa relação. Ela não acaba, você é apenas o meio, você é apenas o processo, você é apenas um detalhe, você é apenas uma vírgula. Você é a ponte que vai ajudar esse teu discípulo a atravessar o abismo para chegar no outro lado. Essa que é a ideia. O seu propósito, portanto, é servi-lo e não ser servido por ele. Infelizmente, na vida cristã, muitas pessoas destroem essa ordenança de Jesus, maculam essa ordenança de Jesus Cristo e arrasam a caminhada cristã de muitas pessoas porque se aproveitam do discipulado, que era para ser uma bênção, e eles tiram proveito do discípulo. Nós aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, nós não queremos e não aceitaremos que isso aconteça. O discipulador não é para ser servido, é para servir. É o que Jesus ensinou. Pega a toalha, pega a bacia e lave os pés do teu discípulo. Agora, esse discipulador, o discípulo também não tem que pegar, por causa disso, meu discípulo, vem cá, meu discipulador, me leve ali na rodoviária, meu discipulador, me leve lá no tal fazer compra, meu discipulador, eu preciso de tal dinheiro emprestado, meu discipulador, faça isso, faça aquilo. Não é esse tipo de lavar os pés, não. Lavar os pés, sacrificar, servir, é no outro sentido. É no sentido de orientar, de sacrificar, de orar, de interceder, de orientar, né? de ajudá-lo, de aconselhá-lo, tá certo? Mas não de gerar dependência também no processo. Então, o verdadeiro líder espiritual quer ser ponte e não destino, ou seja, o discípulo passa na vida dele e não acaba ali. E o seu propósito é servir e não ser servido. Ok, estamos corrigindo aí várias coisas no início do nosso discipulado, dessa rede na igreja, né? Existe uma grande diferença entre o líder que quer servir do discipulado. Existe uma grande diferença entre o líder que quer se servir do discipulado, ou seja, tirar proveito do discipulado, e do líder que quer servir através do discipulado. Existe uma grande diferença entre o líder que quer se servir do discipulado e, deixa eu corrigir aqui, e do... Joia. Então existe aqui uma grande diferença entre o líder que quer se servir do discipulado e do líder que quer servir através do discipulado. Então, líder, Deus te chamou, discipulador, Deus te chamou para servir, ok? As outras pessoas através do discipulado e não para ser servido. Discípulo, você precisa olhar no teu discipulador e perceber isso. Verifica se ele tem essa qualidade. Agora, a tarefa que eu quero que vocês façam, anote no caderno aí, no diário espiritual de vocês.
Como que vocês acham, né, líder? Né, pergunte para o teu discípulo de que maneira você pode servi-lo, como que você pode ajudar. Eu acho que só gastando, por exemplo, só o fato de você estar separando esse tempo para estar junto já é uma maneira de servir. Mas existem outras maneiras de servir. Então eu acho que vale a pena vocês pegarem, conversarem nessa caminhada, nesse encontro de vocês, conversarem sobre ideias de como é que esse serviço pode acontecer. A tarefa do discipulado só pode ser cumprida com excelência por líderes servos que dão a sua vida para formar e entregar a Deus aqueles que são de Deus. Vou repetir. A tarefa do discipulado só pode ser cumprida com excelência por líderes servos que dão suas vidas para formar e entregar a Deus aqueles que são seus. Então, o meu papel como pastor, como discipulador, como líder, é de formar. Então, a tarefa do discipulador só pode ser cumprida com excelência, por líderes servos que dão suas vidas para formar e entregar a Deus. Então, olha que bonito, né? Eu trabalho no discipulado, na formação do caráter do discípulo, do caráter cristão, do meu discípulo, e eu entrego a Deus. Disse, Deus, olha aqui, estou entregando para ti, né? Diariamente, a cada reunião e nessa jornada, entregando o seu discípulo ao Senhor. Isso é oferta suave ao Senhor. Tarefas, escreva no seu diário. Eu já passei várias, tá? Lá no decorrer do vídeo, né? Nós estamos a 26 minutos. Então, já estou encerrando. Escreva no seu diário espiritual 3 a 5 pontos que mais te chamaram a atenção nessa ministração e leve seu diário na próxima reunião para compartilhar o que Deus falou contigo, porque senão você vai esquecer. Então leve o caderno ali, mas também procure ouvir o que Deus vai falar com quem você está. Tá? Então você não só vai falar, mas você vai ouvir também, tá bom? Porque Deus quer falar agora, mas quer falar quando a outra pessoa estiver compartilhando com você o que Deus falou com ela. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade, por essa terceira reunião que teremos. E abençoe, Senhor, as nossas vidas nessa jornada. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Boa reunião. Não esqueça depois de manter lá os relatórios atualizados, tá certo?